Bora lá então, meu povo, capítulo de função, né? A gente já começou esse capítulo, a gente falou do plano cartesiano e do conceito de relação. E aí hoje a gente vai falar do conceito de função e das primeiras classificações que uma função pode ter. Então, vamos nós. Primeiro de tudo que a gente tem que pensar é a chamada definição da função. E o primeiro passo para entender essa definição é perceber que a função nada mais é do que uma relação. Então, aquele conceito que a gente viu de relação, que é você conseguir unir um conjunto ao outro mediante uma determinada regra, é a base do conceito de função. Então, ela é uma relação. Agora, se todas as relações fossem função, não precisava ter nome diferente, né? Elas têm nome diferente por um motivo. A relação, para ela ser considerada função, ela precisa ter dois elementos importantes. Primeiro, todos os elementos do primeiro conjunto têm de ser utilizados. Ou seja, isso daqui a gente traduz dentro do conceito de função pela palavra existência. Ou seja, existe par ordenado para todo mundo do, isso é importantíssimo, primeiro conjunto. Ele é quem manda na função. E por isso é só para ele que a gente está olhando nesse primeiro momento. Então, o primeiro conceito é o conceito que a gente chama de existência. E o segundo conceito, que ele também está ligado ao primeiro conjunto, diz que para cada elemento essa ligação tem que ser única. E aí a gente chama esse pedaço do conceito de unicidade. Aí, meu povo, a gente tem os dois pilares do conceito de função. A função só pode acontecer se o primeiro e o segundo pilares estiverem satisfeitos. Se só o primeiro ou só o segundo estiverem satisfeitos, não está valendo a sua ideia de função. E aí, se a gente volta no exemplo anterior, repara, o 1 foi usado, o 2 foi usado, o 3 foi usado, mas o 0 não foi usado. Então, essa relação que a gente tinha no exemplo anterior, ela não pode ser considerada função, tendo em vista que nem todos os elementos do primeiro conjunto foram utilizados. E aí vamos ver uns exemplos em termos de diagrama, para ver se a gente consegue identificar. Vou criar umas relações aqui para a gente classificar se essas relações são funções ou não. Então, vamos lá. Começando por uma mais básica. 1 liga no A, 2 no B, 3 no C, 4 no D, 5 no E, 6 no F, bem basicona para a gente começar. Então, vamos lá. Eu vou chamar de E e de U. E para dizer que a existência é válida, U para dizer que a unicidade é válida. Então, vamos lá. O primeiro conjunto é esse, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo foi usado. Então, existência, ok. Será que unicidade também está ok? O que significa unicidade? Cada elemento do primeiro só pode ter se ligado a um único elemento do segundo. Ou seja, só pode ter saído uma flechinha de cada númerozinho daqui. Beleza, beleza, show, exato, legal, maneiro. Então, a unicidade também foi satisfeita. Então, o exemplo 1 é um exemplo de uma função. Vamos ver o segundo.
segundo, eu vou dar uma mexida no processo. E aqui. Vamos de novo fazer a pergunta. Será que a existência está ok? E a unicidade também está ok? Vamos ver por partes, literalmente. A existência. O 1 está ligado, o 2 está ligado, o 3 está ligado, o 4 está ligado, o 5 está ligado. Então, a existência está ok. Todo mundo do primeiro conjunto foi usado. Vamos ver a unicidade. Do 1 só saiu uma flechinha, do 2 só saiu uma flechinha, do 3 só saiu uma flechinha, do 4 só saiu uma flechinha, do 5 só saiu uma flechinha. Então, a unicidade também está ok. E esse segundo exemplo também é a função. Alguém poderia, assim, por um acaso do destino, questionar esse cara que está aqui. Ué, Rodrigo, mas o C recebeu 2 flechinhas. Olha lá no conceito de função, se ele fala alguma coisa do segundo conjunto. Não. O segundo conjunto, nesse primeiro momento, ele só serve como receptor da função. Ele é só o conjunto que recebe o que está acontecendo. Ele não manda em nada. E, por isso, tudo que acontece com ele nesse momento não é parte do conceito. É só consequência. E uma das consequências possíveis é que o mesmo elemento receba 2 flechinhas. Ele só não pode, sendo do primeiro conjunto, doar 2 flechinhas. Fiquem atentos aí. Terceiro exemplo. 1 liguei no A, 3 liguei no B, 4 no D e 6 no C. Pois bem, existência e unicidade. Se a gente for pensar na unicidade, do 1 só está saindo uma flechinha, do 3 só sai uma, do 4 só sai uma, do 6 só sai uma, até que a unicidade funciona. O problema está na existência. E por que o problema está na existência? O 5 não foi usado e o 2 não foi usado. E eles são elementos do primeiro conjunto. Então, se eles são elementos do primeiro conjunto, eles tinham que ser usados. Porque a definição é todo mundo do primeiro conjunto tem que ser usado. Então, o exemplo 3 não é um exemplo de função. É uma relação, Rodrigo? É. Relação, se eu consigo estabelecer de um conjunto para outro, relação vai ser sempre. Agora, função é que a gente já não pode mais dizer que é com certeza absoluta. Nesse caso, não é inclusive. Quarto exemplo. Eu agora vou dar uma surtada maior ainda. 1 liguei no C. 2 liguei no C. 3 liguei no D. 4 também liguei no D. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Se é possível de se estabelecer a existência e a unicidade. Vamos ver. 1 está ligado, 2 está ligado, 3 está ligado, 4 está ligado. Lindo. A existência está ok. O 1 só está ligado a um sujeito, o 2 só está ligado a um sujeito, o 3 só está ligado a um sujeito, o 4 só está ligado a um sujeito. Show de bola, a unicidade está ok também. Então, esse cara também é a função, assim como era no primeiro e no segundo exemplo. Vamos ao último. Ô, Rodrigo, vou fazer assim, ó. O 1 eu vou ligar para o A, o 2 eu vou ligar para o B, o 3 eu vou ligar para o C, o 4 eu vou ligar para o D, só que o E ficou carente. Então eu vou ligar o 4 no E também. Pô, tadinho, vai ficar lá à toa, assim, de bobs, sem ter nada para fazer. Eu vou dar uma ligada também para ele. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue, com essa boa vontade de não deixar o E sozinho, alguma coisa positiva para gente.
O 1 está ligado, o 2 está ligado, o 3 está ligado, o 4 está ligado. Show de bola. A existência está valendo nesse caso. Vamos ver a unicidade. O 1 só está ligado a um elemento. O 2 só está mandando uma setinha. O 3 só está mandando uma setinha. Mas o 4, ele é guloso. Ele mandou 2 setinhas. E 2 setinhas não pode sair do primeiro conjunto. Cada elemento do primeiro só pode mandar uma flechinha, não pode ser olhudo. Então, ele acabou fazendo com que o exemplo 5 não fosse de função. Então, o exemplo 5 não é uma função, porque apesar de existir, a existência não é única. E para ser função, os 2 conceitos têm que ser válidos. Não adianta apenas um dos conceitos estar válido. Agora, não só de diagrama vivem as funções. A gente sabe que a função, eu falei isso quando eu comentei sobre o plano cartesiano no nosso último encontro, no nosso último vídeo. Quando a gente fala de função, a existência dela, onde ela brinca mais, é no plano cartesiano. Então, como que eu vou identificar nele se uma curva, ou uma reta, ou um segmento, ou um monte de curva, enfim. Como que eu vou identificar se um gráfico é ou não é o gráfico de uma função? A dica é traçar linhas verticais que devem tocar o meu gráfico em um único ponto. Então, vamos nós com essas linhas verticais, que eu vou fazê-las em roxinho aqui. Vou pegá-la e vou criar um monte de cópia dela. E uma cópia, outra cópia, mais uma cópia. Quantas cópias eu quisesse, eu poderia criar. E aí eu vou selecionar todas aqui. Nem nada, vou aproveitar a alta tecnologia disponível e vou trazê-las, todas elas para cá. Agora, olha que legal. A regra é, cada retinha dessa tem que tocar o gráfico em um único ponto. Olha o que está acontecendo aqui. Essa reta vertical está tocando em 2 pontos. Essa outra está tocando em 2 pontos. Essa outra também está tocando em 2 pontos. E qualquer outra que eu desenhasse, ela ia continuar tocando em 2 pontos. Então, o exemplo do plano cartesiano não é o gráfico de uma função. Ele é gráfico de uma relação? Sim, ele é gráfico de uma relação. Mas ele não pode ser chamado de função, porque não tem, nesse caso, a unicidade, porque eu tenho o mesmo valor de x ligado a 2 valores de y. E a gente sabe que o x no gráfico, ele é sempre a representação do primeiro conjunto. Então, é nele em que eu tenho que me basear sobre a existência e a unicidade. Já o segundo caso, olha o que vai acontecer. Tocou em um lugar, em um, em um. Se eu fosse, inclusive, pegar uma dessas retas e ficar passeando com ela, ó, passei com ela pelo gráfico todo. Repara que em nenhum momento ela tocou em mais de um ponto e também em nenhum momento ela deixou de tocar o gráfico da função. Por isso, a gente vai poder dizer que esse segundo exemplo é um exemplo de gráfico de uma função de fato, não apenas uma relação. Beleza, povo? Então, vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito grande e volto já já com as primeiras classificações que as funções podem ter. Até já!